Já que a gente está falando de carnaval, deixa eu conversar com a Maria Esther aqui, porque é o seguinte. Maria Esther, a gente sabe que agora a polícia, inclusive, informa que o consumo de drogas aumenta bastante. Então, hoje, a gente vai falar desse problema, a droga, a abertura de portas no carnaval e vai falar também de doenças que vão aparecendo durante a folia, hein, Maria Esther? Isso mesmo, Fernando. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Júlia Trindade, que é especialista no assunto, psiquiatra, veio falar sobre o uso de drogas, que a gente sabe que aumenta assim nessa época, a polícia já mostra aí com essas operações, com a fiscalização, mas do uso em si é o que a gente vai conversar agora. Boa tarde para você, doutora Júlia. Boa tarde, obrigada, prazer estar aqui. Então a gente sabe que pode até ser um momento de porta de entrada aí para esse mundo das drogas, agora o carnaval. As pessoas usam mais por conta da euforia, alegria, não tem muito porque é que... uma festa da permissão, né? Da o carnaval permissão. tem isso, de liberar suas fantasias, acho que as pessoas já vão com essa ideia. E aí fica aquela ideia assim, não, então eu vou experimentar o grupo, aí normalmente as pessoas vão fazer o carnaval em turma, né? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque pode ser especialmente para os jovens, né? Lembrando que está numa fase ainda de formação. O cérebro está em formação até os 21 anos. Então, por isso que, normalmente, o ideal é que esses jovens nem usem álcool e muito menos outras drogas mais pesadas. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque o carnaval é, sim, uma época que as pessoas acabam consumindo mais álcool, outras drogas como maconha, as drogas sintéticas, né, que tem um consumo disseminado. Especialmente, a gente não está falando só de pessoas humildes, não. A gente está falando de uma classe social que normalmente vai ter um consumo de outras drogas. Até porque não são baratas essas drogas. Exatamente, são drogas caras, né? As pessoas mais humildes elas vão acabar tendo acesso às drogas como lança-perfume, loló, conhecido também, que tem um efeito muito ruim para o cérebro. Inclusive, a gente já sabe que um único uso já tem lesão cerebral. De lança-perfume, de por lança-perfume. exemplo? Olha aí, ó, pessoal. Então, assim, a gente sabe que é muito antiga, né, lança-perfume. Mas ainda tem uso, assim, a gente sabe que o pessoal acaba usando, então, mas as drogas, de uma forma geral, elas acabam tendo no meio muito aceito, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e eu acho que os jovens, eles têm que saber, têm que ter informação. O que é aquela dica básica, né? Não deixar ninguém botar nada no teu copo. Isso é muito importante. Por quê? Porque as drogas podem provocar, especialmente as drogas sintéticas, elas podem provocar alucinações. A pessoa pode ter a sensação que tem bichinhos caminhando pelo corpo. É muito comum isso acontecer, inclusive com a cocaína. Tá? As pessoas fazerem uso e terem essa sensação de que tem bichinhos andando pelo corpo. O índice de suicídio acaba ficando mais alto porque a pessoa fica mais impulsiva. Ela começa a se sentir perseguida, ela começa a achar que tem alguém atrás dela e ela acaba, muitas vezes, nessa busca por uma fuga, por um abrigo, se colocando mais em risco, dirigindo em alta velocidade. Se envolvendo num acidente, Exatamente. Né? Lembrando também que mesmo a maconha ela também tem essa diminuição do reflexo, então essa história de fumar maconha e sair dirigir, não pode. A gente tem que ter muito cuidado, não é só o álcool que causa problemas na direção, isso sem que falar, o álcool, né? A gente sabe que o uso é muito exacerbado nessa época, né? As pessoas usam muito, mas ainda tem essas outras drogas que potencializam isso. Exatamente, lembrando que a combinação delas é muito tóxica, né? O álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, o que acontece? Inicialmente, ele dá a sensação de euforia, mas depois é como se ele fosse desligando. Então, se eu combino isso com uma droga que pode diminuir o meu nível de consciência, isso pode fazer até uma depressão respiratória. A pessoa pode ter até uma parada cardíaca. Olha isso. Inclusive, as drogas sintéticas também, elas podem dar parada cardíaca. Saiu há poucos dias em Curitiba uma menina de 20 anos que usou uma droga sintética antes de uma festa e foi a óbito, né? Então, assim, as pessoas, além do risco de desenvolver doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia, já tem estudos mostrando que sim, a maconha ela é um fator de risco para quem já tem uma possibilidade de desenvolver esquizofrenia, que é uma doença séria que precisa de tratamento e é crônica, não tem cura. Então, assim, eu acho que a informação, eu acho que por isso é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque as pessoas têm que saber o máximo que elas puderem. E muitas vezes acham assim, mas eu vou usar numa noite, né, 2 noites que eu vou sair no carnaval, na tarde ali no bloquinho, e não tem noção de que isso pode sim ser muito perigoso e ter consequência lá na frente, né, doutora? Com certeza, até porque assim, as drogas elas agem no nosso sistema de recompensa, no nosso cérebro. Toda vez que a pessoa usa uma droga, ela vai ter uma sensação de euforia, porque dá uma liberação muito rápida de dopamina. Então, dá aquela sensação maravilhosa e logo depois vem a depressão. Então, no outro dia a pessoa fica muito deprimida. E o que ela pensa? Não, então vou usar de novo, me senti muito bem.
Aí a pessoa começa, mas agora eu tô deprimido de novo, o que eu faço? Eu uso de novo. Aí vem o vício. E aí começa, ela não consegue mais ir trabalhar se ela não cheirar uma carreira de cocaína, ela não consegue mais ir trabalhar se ela não tomar a bala. Então, assim, isso é uma coisa que pode acontecer sim. Ela cria dependência daquilo ali. Exatamente, porque o nosso sistema de recompensa, e assim como até a comida, a gente tem que pensar que o nosso sistema de recompensa, tudo que for muito bom, que me der muito prazer, eu vou querer mais. O meu cérebro vai dizer, não, eu quero mais disso. Só que a droga, a sensação é tão grande. Vamos dizer assim, é uma viagem tão alta que a queda é muito grande. Então o cérebro, ele quer cada vez mais. E outra coisa, o corpo, ele começa a ficar tolerante. Então eu preciso de cada vez mais doses para ter a mesma sensação. É como se fosse criando imunidade aquilo ali já também. Exatamente, preciso de cada vez mais doses e aí eu risco das doenças relacionadas ao uso das drogas. Relacionadas a isso. E existe um perfil, doutora, de pessoas que dá para dizer, essa pessoa, por exemplo, uma pessoa que é mais tímida, às vezes usa muita droga para ficar desinibido e dançar mais e curtir mais. Dessa pessoa tem mais chance, por exemplo, de um vício acontecer? Na verdade, tem os dois lados. As pessoas que têm um déficit de atenção, por exemplo, que não tratam, aquelas pessoas que são hiperativas, que não param, elas têm tendência a usar droga para poder diminuir. Eu sempre falo que é quase como se fosse uma automedicação, porque o cérebro ele não para, então eu tento diminuir isso. E a pessoa que é muito tímida e não consegue interagir na questão social, ela acaba usando isso, o álcool ou mesmo outras drogas, para poder interagir, se sentir melhor, se sentir mais eufórica e poder se relacionar. Então tem que ter bastante cuidado e procurar ajuda quando sentir que isso está sendo um problema. Tá certo, então. Tá aí, gente. Prestar muita atenção com o uso de drogas agora no carnaval. A gente sabe que aumenta isso daí. E os riscos estão aqui, que a doutora Júlia Trindade acabou de mostrar aqui pra gente. Muito obrigada pela sua entrevista. Um ótimo carnaval. Pra todo mundo, né? Saudável. Um carnaval saudável pra todo mundo.